Olá, jovens, tudo bem? Sou o professor Franz Alencar, professor de matemática. Hoje faremos algumas aplicações do famoso Teorema de Pitágoras. Então, vou começar aqui. A primeira aplicação é sobre a diagonal de um quadrado. Eu coloquei até um exemplo numérico para nós fazermos. Ele pede aqui, determine a diagonal de um quadrado de perímetro 20 metros. Vamos desenhar aqui o quadrado, ó. Pronto. Aqui o quadrado. Então, o perímetro desse quadrado, ou seja, a soma de todos os lados é 20 metros. Então, para descobrir o lado, basta eu pegar 20 e dividir por 4. O quadrado ele tem os 4 lados, todos iguais. 20 dividido para 4 vai dar 5. Então, esse lado aqui mede 5. Esse lado aqui também mede 5, ou seja, todos os lados aqui medem 5. Bem, ele quer saber a diagonal. O que é a diagonal? É a distância, é um segmento que une dois vértices não consecutivos. Então, a diagonal do quadrado aqui seria essa distância aqui unida a esses dois vértices que não são consecutivos. Eu vou representar a diagonal pela letra D, D minúsculo. E quando a gente traça a diagonal, dividimos o quadrado em dois triângulos retângulos, já que os ângulos internos de um quadrado medem 90 graus. Então, podemos pegar esse triângulo aqui, ó, e fazer a aplicação do Teorema de Pitágoras. Ó. Então, só destacar aqui essa parte. Pronto, destaca nessa parte. Ó. Então, vamos lá, fazendo a aplicação aqui. Ó. O D seria a hipotenusa, porque ela está oposta a 90 graus. Esses 5 seriam os catetos. Então, o Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, D ao quadrado, é a diagonal, hipotenusa, é igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, temos que D ao quadrado é igual. 5 ao quadrado é 25, mais 5 ao quadrado, que é 25. Isso aqui vai dar dois valores 25, né? Ou seja, vai ser 25 multiplicado por 2. Professor, você não vai multiplicar? Não, ainda não. Vamos fazer assim, ó, D. Se D ao quadrado é 25 vezes 2, então D vai ser igual a raiz quadrada de 25 vezes 2. Daí o motivo de não ter multiplicado, porque eu posso aqui extrair a raiz quadrada de 25, já que a raiz quadrada de um produto é o produto das raízes quadradas. Então, D vai ser 5. O 2 não tem raiz exata, fica a raiz de 2. Então, a diagonal desse quadrado é 5 raiz de 2. Bom, existe uma formulazinha que não é complicada a sua demonstração. Ou seja, para calcular a diagonal do quadrado, basta você pegar o lado e multiplicar pela raiz quadrada de 2. Olha aí como confere. Ó. Porque nós fizemos aqui, ó, a diagonal é 5 raiz de 2 e 5 é o lado. Então, a diagonal do quadrado vai ser exatamente o lado multiplicado pela raiz de 2. Pronto, vamos para a nossa segunda aplicação. Pronto, aqui nossa segunda aplicação, a altura do triângulo equilátero. O triângulo equilátero é um polígono com três lados congruentes com a mesma medida e três ângulos internos iguais, todos iguais a 60 graus. Então, nessa nossa aplicação do Teorema de Pitágoras, diz aqui, vamos ver a questão, ó, vamos ver o exemplo. Determine a altura de um triângulo equilátero de perímetro 24 metros. Bom, como eu falei, o triângulo equilátero tem os três lados iguais. Então, para saber o lado de um triângulo equilátero, você pega o perímetro, que é a soma de todos os lados, divide pela quantidade de lados, que seria 3. Então, 24 dividido para 3 vai dar 8. Então, significa dizer que esse nosso triângulo equilátero ele tem lado medindo 8 metros. Desenho aqui ó, o triângulo equilátero. Vamos lá. Então, fazer um esboço aqui do triângulo equilátero. Ó. Pronto. Ok. Então, tá aqui. Ó. Então, você tem esse lado aqui
Ele mede 8 metros, esse lado aqui também mede 8 e aqui mede 8. O objetivo é determinar a altura. Então, traçando a altura, ó, pronto, essa aqui seria a altura que a gente vai representar pela letra H. Bem, a altura ela forma um ângulo de 90 graus com a base. Pronto, já determinamos aqui dois triângulos retângulos. Ó. Deixa eu destacar um deles. Pronto, vamos destacar esse. A gente poderia também ter destacado outro, mas tanto faz, eles são iguais, né? São congruentes esses dois triângulos aqui. Bom, uma coisa interessante no triângulo equilátero é que a sua altura é uma mediana. Ou seja, a altura do triângulo equilátero vai dividir a base, o lado, em dois segmentos iguais. Professor, isso acontece em todo triângulo? Não. No triângulo isósceles acontece. Mas se for um triângulo, por exemplo, escaleno, em que os três lados são diferentes, isso aí já não acontece. Mas no triângulo equilátero, a altura ela funciona como uma mediana. Então, como aqui é 8, aqui vai ficar 4. E aqui também fica 4. Pronto, aplica teorema de Pitágoras nesse triângulozinho aqui, ó, onde a hipotenusa seria 8, esse 4 seria um cateto, e H aqui, ó, seria outro cateto. Então, vamos lá, fazendo a aplicação. O quadrado da hipotenusa, ou seja, 8 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados catetos, que é 4 ao quadrado, um cateto, mais a altura ao quadrado, que é o que a gente quer determinar. Ora, 8 ao quadrado é 64. 4 ao quadrado é 16. Quando eu passar o 16 para lá, ele passa negativo. Então, 64 menos 16. Ó. Isso é igual à altura ao quadrado. Logo, a altura ao quadrado vai ser 64 menos 16, que essa continha vai dar 48. Então, a altura vai ser raiz quadrada de 48. Olha só, eu vou fatorar aqui o 48, para a gente fazer uma simplificação na raiz. 48 é a mesma coisa de 16 multiplicado por 3. 16 vezes 3 é 48. E veja que eu coloquei assim porque 16 tem raiz exata. O 3 não tem, mas o 16 tem. Então, a altura vai ser 4 multiplicado por raiz de 3. Então, metros, né? Aqui seria a altura desse triângulo equilátero. Agora, veja bem, ó. O que é que aconteceu? A gente pode até deduzir uma fórmula, né? A gente pode até tentar montar uma fórmulazinha aqui. Como assim? Esse 4 que apareceu, ele é a metade de 8. Metade de 8 é 4, multiplicado por raiz de 3. Professor, será que se o lado fosse 10, aqui seria a metade de 5? Se o lado fosse 12, aqui seria a metade de 6? Então, será que isso é verdade? Ó? A altura, eu poderia montar a fórmula assim. Eu pego o lado, multiplico pela raiz quadrada de 3 e divido por 2. Será que sempre vai ser assim? Bom, já foi demonstrado que essa fórmula aqui funciona. E a gente pode fazer a demonstração em outro momento, mostrando que realmente essa fórmula aqui ela é útil para calcular a altura de um triângulo equilátero. Tá bom? A gente fez apenas a dedução da fórmula aqui e eventualmente nós iremos demonstrar. Tá bom? Vamos para a nossa terceira aplicação. A nossa terceira aplicação é no trapézio isósceles. Uma aplicação bem bacana. Então, sempre que você vê um trapézio isósceles, tem uma grande possibilidade do teorema de Pitágoras ser aplicado. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. As bases de um trapézio isósceles, já definiu o que seria um trapézio isósceles, medem 7 e 19. Então, eu vou desenhar as duas bases de um trapézio isósceles. As bases do trapézio isósceles são segmentos paralelos entre si. Esses dois segmentos aqui são paralelos. Um mede 7, ó, o outro mede 19 centímetros. Bom, o trapézio é um quadrilátero, então está faltando aqui desenhar os outros dois lados. Ó. Então vamos desenhar aqui. Ó. Pronto, esse aqui, ó, e aqui. Esses lados aqui, esses dois lados que não são paralelos, está falando aqui, também são chamados de lados oblíquos.
E de acordo com a questão, ele diz que os lados não paralelos medem 10 centímetros, né? Então aqui vai medir 10, aqui vai medir também 10. Pronto. Aí calcule a altura desse trapézio, tá bom? Bem, quando a gente traçar a altura, ó, eu vou traçar a altura aqui, que seria a distância entre as duas bases, formando um ângulo de 90 graus, e o triângulo retângulo. Eu vou traçar também a outra altura, ó, formando 90 graus. Então, na verdade, aqui eu tenho um retângulo aqui e dois triângulos retângulos. É nesses triângulos, num desses triângulos, que iremos fazer a aplicação do Teorema de Pitágoras. Olha aí como é interessante. Ó. Esse lado todo aqui, essa base maior, ela mede 19. Como isso aqui é um retângulo, a gente sabe que no retângulo os lados paralelos são iguais. Então, se esse lado aqui mede 7, esse aqui, ó, esse pedacinho também vai medir 7, esse segmento. Então, tudo mede 19. Esse pedaço mede 7, esse segmento. Então, fica faltando 12. Como o trapézio é isósceles, esse 12 vai ser dividido igualmente. Então, 6 para cá, 6 para cá. Ó, 6 mais 6, 12, mais 7, 19. Isso acontece porque o trapézio é isósceles. E por que mesmo o trapézio é isósceles? Porque os lados não paralelos são iguais. Esse lado aqui, ó, é o mesmo comprimento desse. E se fosse diferentes? Aí seria um trapézio dito escaleno. No trapézio isósceles fica bem bonitinho porque apareceu dois triângulos aqui, retângulos congruentes. E pronto. E nós podemos fazer a aplicação do Teorema de Pitágoras num desses dois triângulos retângulos, né? Ele quer saber, ó, aqui novamente, a altura, né? Então, vamos calcular a altura aqui, h. Pronto. Agora, note bem, perceba bem, pode aplicar o Pitágoras. Eu falei na nossa primeira aula sobre o Teorema de Pitágoras que não esquecesse um determinado triângulo pitagórico. Que triângulo é esse, hein? Triângulo com catetos 3, 4 e hipotenusa 5. Porque esse triângulo ele é muito comum. E aparece muito outros triângulos semelhantes a ele. Esse triângulo aqui, que eu destaquei, é semelhante ao triângulo 3, 4, 5. Por que ele é semelhante? Porque se eu pegar esse cateto 3 e multiplicar por 2, dá 6. Ó. Se eu pegar a hipotenusa e multiplicar por 2, dá exatamente o 10 aqui do triângulo. Então, significa dizer que eu vou pegar esse 4 e multiplicar por 2, ou seja, a altura ela vai ser 8. Olha aí, bem rápido. Então, esse triângulo aqui, como eu já falei, vou reforçar sempre, não esqueçam desse triângulo. Então, a altura desse nosso trapézio é 8 centímetros. Pronto, gente, fizemos a aplicação, fizemos aqui 3 aplicações, espero que você tenha gostado. Tá? Se gostou, dá a sua curtida, divulga, né? Compartilha, tá certo? Então, valeu, um abraço para todos e até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau.